O técnico Eduardo Cudê comandou nesta quinta-feira o seu primeiro treinamento de fato, depois da paralisação em função das enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Já começa a preparar a equipe para o jogo daqui a 13 dias contra o Belgrano, em um estádio que ainda não está definido. Entretanto, o que está definido é a sede dos treinamentos do Internacional até esta partida. O Inter confirmou oficialmente que vai para Itu, no interior de São Paulo, utilizar as instalações de um resort luxuoso que disponibilizou a sua estrutura para que o Inter realize uma espécie de intertemporada. A partida contra o Belgrano tem grandes chances de acontecer no estádio Novelli Júnior, mas tudo isso depende de uma vistoria que será feita pela Conmebol a partir dos próximos dias. A gente fala também a respeito da logística cara que o Inter vai ter que disponibilizar para se transportar entre as sedes das partidas que vêm pela frente. Os uniformes também são problemas, porque a chuva levou os fardamentos de jogo do Internacional, que solicitou à Adidas um material novo para poder entrar em campo. Sérgio Rocher concedeu uma entrevista forte para a RBS TV, onde criticou a Conmebol e falou sobre o abalo psicológico que o grupo está mantido em função de tudo que tem ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 16 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, tá? Vamos começar falando a respeito do treinamento que houve na parte da tarde no Centro Esportivo da PUC, treinamento com os portões fechados e que pela primeira vez o técnico Eduardo Cudê pôde, de fato, trabalhar a equipe. Trabalhos físicos e trabalhos técnicos mais intensos, com os portões fechados, com privacidade, como o técnico Eduardo Cudê gosta de fato de trabalhar. Na atividade, Ener Valencia, Alan Patrick, Arangues trabalhando normalmente, Wanderson e Luca ainda em um processo de transição, mas esse processo de treinamento ele começa a se intensificar, inicialmente na PUC e depois no próximo destino do Internacional, mas são atividades que cada vez mais vão pegando um pouco mais de ritmo. Nessa sexta, o Inter vai realizar um treino solidário, que, de novo, será aberto para torcedores do Internacional, tá? A entrada para o sócio-torcedor, ela é mediante, primeiro, um check-in que será realizado no Mundo Colorado e também a partir de 1 quilo de alimento não perecível, que obviamente será arrecadado para as vítimas das enchentes que acontecem no Rio Grande do Sul. O estádio da PUC tem capacidade para cerca de 2.000 torcedores aproximadamente e terá a possibilidade, portanto, de receber esses torcedores do Inter, mais uma atividade de abertura do treinamento que o Internacional faz para tentar se aproximar do torcedor nesse momento de retorno às atividades depois de tudo que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Em meio a isso, houve uma entrevista de Sérgio Rocher, goleiro do Internacional, que está trabalhando normalmente no Centro Esportivo da PUC e que concedeu uma entrevista para o pessoal da RBS TV com falas fortes. Sérgio Rocher criticou principalmente a Conmebol por não ter adiado a partida do Inter contra a equipe do Belgrano no dia 28 de maio. E o Rocher criticou justamente essa discrepância de ambientes que o Inter vai acabar vivendo. É difícil pensar em futebol, como profissional tem que jogar, mas quando chego em casa, olho a rede social, vejo mensagens que chegam de todo mundo perguntando o que aconteceu aqui, não entendo a Conmebol. E aí ele segue. Acho que era momento para parar. E nós que estamos aqui sabemos o que as pessoas estão vivendo. Escutei muitos treinadores e jogadores também pedindo isso. E parabenizo eles pela empatia de também se solidarizarem com a gente. Uma crítica forte do Sérgio Rocher à Conmebol, que não suspendeu a partida contra o Belgrano em meio a tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E o Rocher ainda complementou, falando a respeito do abalo, de como que o grupo vai para esse retorno ao futebol. Ele disse: precisaremos de muito treino para entrar na parte física, mas a mental continuará afetada por um tempo. Um tom da primeira declaração talvez mais pública e sincera, mais clara de alguém do elenco do Internacional a respeito de tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e também do retorno aos gramados que vai acontecer a partir dos próximos dias, tá? Falando em retorno aos gramados, o Inter definiu
onde vai fazer a próxima etapa da sua preparação. Mas o que já há definição é sobre o próximo local de treinamentos. Através de um vídeo, o Internacional anunciou que está indo para Itu, no interior paulista, onde, de acordo com o próprio presidente Alessandro Barcelos, no vídeo, o Inter vai passar os próximos 20 dias em preparação para a sequência do futebol, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Nesses 20 dias, de acordo com o que o próprio presidente Alessandro Barcelos falou no vídeo, na mensagem, serão 20 dias fora do Rio Grande do Sul. O que dá a possibilidade da interpretação de que o Inter, depois desses 20 dias em Itu, buscará um retorno para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que em 20 dias o Beira-Rio não estará pronto, mas existe a possibilidade do Inter buscar outra sede ainda em estado gaúcho. O que a gente sabe no bastidor é, primeiro, que existe uma vistoria marcada da Conmebol no estádio Novelli Júnior para que o estádio do Ituano seja a sede do Internacional no jogo, por exemplo, do próximo domingo, da próxima terça-feira, 28 de maio, contra a equipe do Belgrano pela Copa Sul-Americana. Depois desse jogo contra o Belgrano, o Inter tem uma sequência de jogos contra o Bahia fora e contra o Delfim do Equador. Jogo este que vai acontecer no outro sábado pela Copa Sul-Americana. Então, serão 20 dias dessa sequência de partidas e que o Inter teria como base a cidade de Itu e as viagens para os jogos fora de casa. Depois, não se sabe para onde o Inter vai ir, mas se busca alternativas mais próximas ao torcedor. Algumas delas dentro do estado do Rio Grande do Sul e outras em estados próximos, como Santa Catarina, também como o Paraná. Pelo menos essa é a ideia do Internacional que está sendo trabalhada e o que foi possível a gente observar a partir do anúncio do Inter. Os próximos 20 dias serão em Itu, no Otto Hotel, um resort que hospedou a seleção japonesa na Copa do Mundo de 2014 e que receberá o Internacional agora também através de uma parceria e que o Inter terá uma estrutura de primeira linha, com gramados, com um hotel de primeira linha, uma concentração muito ampla para que os jogadores, enfim, possam estar confortáveis e para que o grupo todo esteja confortável nos próximos 20 dias. Um vídeo bem emocionante, inclusive, foi produzido pelo Internacional, convocando o torcedor para apoiar e pedindo a compreensão do torcedor pelo fato do Inter estar saindo do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo, buscando essa preparação para o retorno ao futebol. Enquanto isso, é muito lamentado no bastidor, tá? O gasto que vai ter tudo isso. E não só gasto, por exemplo, de hospedagem, porque o Inter conseguiu uma parceria com este hotel, tá? O Inter não vai pagar por essa hospedagem lá em Itu. Mas o transporte, por exemplo, ele é muito caro. O Inter vai se utilizar, para vocês terem uma ideia, de voos fretados para ir em todos os jogos. E para cada voo fretado, o Inter paga aproximadamente R$350 mil. Porque o voo fretado, ele já não é mais o que estava previsto, tá? Porque antes era previsto de Porto Alegre para algum lugar, e esse voo teve que mudar. E para cada voo que muda, vai um valor na empresa que faz esse fretamento de táxi aéreo para a delegação do Internacional. Tem um detalhe, o Inter conseguiu, e a empresa dona da aeronave que freta os voos para o Internacional, conseguiu tirar o avião a tempo de Porto Alegre. E isso foi celebrado. A aeronave está em Curitiba, tá? Então, de Curitiba, a aeronave vai para os outros lugares onde o Inter for viajar, mas esse também é um custo elevado que o Inter vai ter em todo esse pacote de tragédia de enchente. Que é um outro exemplo de prejuízo que o Inter tem? Os uniformes de jogo, todos foram perdidos na enchente, tá? Porque a água ela invadiu o CT Parque Gigante, o Beira-Rio, a área dos almoxarifados. O Inter conseguiu salvar uniformes de treino, mas não conseguiu salvar uniformes de jogo. E por isso já solicitou à Adidas uma nova carga de fardamentos de jogo para que possa, por exemplo, jogar no dia 28 de maio contra a equipe do Belgrano. Isso está sendo providenciado pela Adidas, mas é mais um exemplo de prejuízo que o Inter teve em função dessa enchente aqui no Rio Grande do Sul. E em meio a tudo isso, o Inter tem uma bronca com a CBF, tá? Que é, a CBF até agora não se coçou em nada para nenhuma ajuda financeira para os clubes do Rio Grande do Sul que estão tendo todos esses gastos para manter o campeonato da CBF acontecendo. E até agora, nenhum movimento financeiro da CBF para ajudar os clubes que foram prejudicados. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais dessa bronca do Internacional no bastidor, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO.
Quero agradecer a KTO, que é a dona desse espaço, que possibilita que a gente também chame você para doar nesse QR Code que está aqui, a campanha do Debate Raiz. Mas você pode, na KTO, utilizar o cupom ADUPLA, que te dá 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e dar uma desopilada, dar uma brincada, dar uma distraída nesse momento difícil que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vai lá, kto.com, ADUPLA, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!